Aloha, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos. Mais um vídeo por aqui no canal do Surf 360. Voltamos, hein? Foi dada a largada nessa temporada de 2025 da Elite da Liga Mundial de Surf. Sejam sinceros, vocês realmente acharam que não teríamos polêmicas nessa primeira etapa de Pipeline no Havaí? Quem achou isso estava completamente enganado. Tivemos sim polêmica envolvendo a decisão masculina entre Beryl Mamiya e Léo Fioravante. Será também um dos nossos assuntos aqui nesse vídeo de hoje. Claro, falando também dos resultados brasileiros, principalmente a terceira colocação de Ítalo Ferreira e Ian Gouveia, que bateram na trave e acabaram parando nas semifinais. Então já se inscreva aqui no canal do Surf 360, ative as notificações para não perder absolutamente nada, pode compartilhar o conteúdo com toda a galera, senta o dedo no like por aí também, para dar aquela moral aqui pro Surf 360. Claro, você que também já nos segue lá no @surf360_ pelo Instagram. Claro que eu, Maurício Ferreira, não estou sozinho por aqui. Já coloco nessa conversa meu grande parceiro Thiago Blum, que está chegando. Polêmica em Pipeline, eu chamo quem? O cara mais polêmico do Brasil. Tudo bem, Thiago Blum? Grande abraço. Fala Mal, fala pessoal ligado aqui no canal. Como é bom abrir uma temporada com altas ondas, com muito surf. Tudo bem, Pipeline demorou para engrenar, demorou para dar a resposta, muitos dias sem onda, também acontece no Havaí, mas quando o Pipeline, quando o Swell chegou na bancada, foi um show de surf, principalmente no penúltimo dia, quando tivemos round de 32 e as oitavas de final do masculino, e também no último dia, no Finals Day, com boas ondas. No penúltimo dia, com mar clássico, grande, pesado, do jeito que a gente gosta de ver. E no último dia, com muito boas ondas, como você disse, com polêmica no final. Precisou chegar até a última bateria, que estava tudo bem. E aí, na última bateria, a gente vai falar, vai explicar aqui nesse vídeo o que aconteceu, para quem não viu, e para quem também viu, para poder dar opinião também com a gente. Mas teve bateria com nota 10, que o cara que tirou a nota 10 perdeu, foi o caso do Jack Robinson. Teve nota 10 do Beryl Mamiya durante as oitavas de final, quando ele venceu pela segunda vez seguida em Pipeline o John Flores, que tinha vencido no ano passado na decisão e venceu de novo. Teve os brasileiros surfando demais, Ian Gouveia voltando para o Tour com tudo, acelerando o máximo. Ítalo Ferreira num surf incrível também, voltando, começando dessa vez a temporada muito bem, ao contrário do que aconteceu ano passado. Miguel chegou no Finals Day, Filipinho foi até as oitavas. Teve muita coisa legal. Kelly Slater, que não abandona o barco de jeito nenhum, não larga o osso, mostrou porque merece ser convidado para disputar a Pipeline, foi um show à parte também. Então, vamos com calma, que a gente tem muita coisa para falar, mas foi um evento incrível, como o Pipeline sempre é. É isso, valeu um pouquinho de toda a espera pelo show que nós tivemos em Pipeline na sexta-feira, né, com condições que valeram a pena de fato, né, essa espera toda dos competidores, claro, de nós jornalistas, também dos fãs, mas sexta e sábado, de fato, 2 dias que engrandeceram essa abertura do CT nessa temporada de 2025. Ô, Blum, eu vou segurar a polêmica um pouquinho para o final, tá bom? Vamos começar falando dos brasileiros, e aí, claro, quando a gente for destrinchando todo o caminho dessa primeira etapa do ano, a gente vai chegar na decisão para falar. A gente fala muito de polêmica aqui, mas acho que haverá até um consenso, né? Não tem nem tanta polêmica assim se a decisão foi acertada ou não dos juízes na bateria entre o Beryl Mamiya e o italiano Léo Fioravante. Mas vamos começar com os brasileiros, Blum, e dando destaque então para o Ítalo Ferreira e para o Ian Gouveia, que chegaram às semifinais. O Ítalo acabou sendo batido pelo Beryl Mamiya. É um local, conhece muito do pico. O Ítalo também chovendo molhado, o quanto ele já conhece essa onda de pipeline. Não à toa foi campeão mundial nesse local em 2019, mas aí pesou a questão do Beryl Mamiya ser um local, ter o conhecimento, e colocou o Ítalo já numa situação muito difícil, embora o Ítalo tenha feito um 8,50 no início da bateria, né? E tenha passado aquela sensação de, opa, jogou a pressão para o Beryl Mamiya. Mas aí o havaiano foi lá e respondeu, né, Blum? Verdade. Uma coisa que é preciso deixar claro: em Pipeline depende muito da oportunidade. Todos os atletas que estão lá são capazes, têm muita técnica e depende realmente, como você falou, de um pouquinho mais de conhecimento, né? O Barron é um cara que acompanha, vive nessa onda desde criança, mesmo durante a transmissão oficial. Ele deu uma entrevista falando: backdoor é uma onda que eu surfava, adorava de surfar quando tinha 10, 11 anos, passava o dia inteiro lá surfando.
pegando tubo o dia inteiro. Isso pesa, né? E realmente, como você falou, o Ítalo surfou demais e foi muito interessante ver o Ítalo nesse campeonato, Mal, porque além dele sempre mostrar aquela energia, aquela raça, aquela gana de surfar muitas ondas, foi muito interessante ver o Ítalo surfando com uma inteligência tática muito legal. Aconteceu em outras fases, mesmo contra o Barron Mamiya, como você disse, ele tirou um 8,5, só que na sequência o Barron já veio com uma onda grande e poderosa, com uma nota alta, e depois tirou uma outra e realmente deixou o Ítalo numa situação difícil, ainda mais que as ondas naquele momento do mar estavam mais para backdoor, né? Mais para a direita, e o Ítalo tendo que surfar de costas para onda. Não foi um problema para ele durante o campeonato, mas eu falo da tática porque, inclusive, na bateria anterior, nas quartas de final, foi um duelo brasileiro contra o Miguel Pupo, o Ítalo, por muito pouco, não é eliminado pelo Miguel, porque foi uma bateria incrível, com altas ondas para os dois atletas, com muita técnica dos dois, os dois goofs, e faltando ali alguns segundos para o final, o Miguel pega uma onda, tira um 7,93, e o Ítalo precisa... Realmente, no finalzinho da bateria, tanto que as notas saíram com eles na areia, e o Ítalo precisou pegar a última onda para fazer a nota, e ele fez a nota, era também um 8,5. Então, o Ítalo, com uma consciência tática, com um jogo tático muito interessante também, não tão brilhante sim, mas não tão espalhafatoso no sentido de ter que fazer uma coisa muito diferente. Ele entendeu já algumas temporadas o que é preciso ser feito em pipeline para ir bem. E realmente o Ítalo mostrou essa consciência de campeão e conseguiu um terceiro lugar muito importante para começar bem a temporada. Como eu disse, no ano passado a gente lembra, nem ele, nem o Iago, nem o Gabriel, que foram para a segunda parte do circuito, começaram bem, né? Então, um bom resultado é muito importante. Ian Gouveia, vamos falar do Ian agora? Bora lá, vamos falar do Ian, que teve uma atuação também elogiável ao longo desses dias em Pipeline, no Havaí, voltando à elite do surf mundial. É um cara que gosta bastante dessas condições e até por isso, né, Blom, aqui no nosso programa também, de prévia a essa abertura do calendário, a gente destacava essa boa possibilidade do Ian de já começar bem a temporada de 2025 e não à toa, né? Teve esse papel de destaque, como nós falávamos por aqui também. O Yankee, inclusive, nessa caminhada para chegar à semifinal e acabou sendo batido pelo italiano Leo Fioravanti, não avançando a decisão, mas nas quartas, meu caro Thiago Blum, elimina ninguém mais, ninguém menos do que o Kelly Slater nessa caminhada. Verdade. O Ian, a gente sabia que ele podia ir bem, como você falou. Tinha o melhor resultado da carreira dele no CT, um terceiro em pipeline. Repetiu o melhor resultado da vida dele nessa temporada, já na abertura do Tour. Tudo que ele fez no ano passado, no Challenger Series, mostrou que ele estava numa evolução e com uma cabeça muito boa, e não só mentalmente, mas tecnicamente também em grande fase. Teve que fazer uma recuperação física, fisioterapia por muitos dias, foi complicado, chegou, estava com corte na perna também, pontos na perna, superou todos esses problemas e durante todo o campeonato o Ian deixou claro que estava vivendo ali um sonho, né, de poder voltar ao CT, de poder competir em pipeline novamente. E, cara, o que ele mostrou tecnicamente é de um cara top do CT, é o lugar onde tem que estar. Nas primeiras baterias precisou de técnica e paciência e muita garra também para conseguir as ondas para a direita em backdoor nos primeiros dias. Se deu muito bem. Quando chegou às quartas de final, quando chegaram às quartas de final e ele vai enfrentar o Kelly, o Ian não esconde ninguém que o Kelly é o grande ídolo da vida dele, né? O cara que o Ian coloca como maior, para muitas pessoas, a maioria das pessoas é isso, mas o Ian sempre deixa isso claro. O Kelly competiu com o Fabinho, o pai do Ian, muito tempo acompanhando a carreira do Kelly, e ele falou, pô, agora o meu sonho está realizado, né? Eu nunca tinha podido competir numa bateria homem-homem com o meu ídolo, estar em pipeline só com o Kelly na água, nessa bancada incrível, onde o cara já ganhou. O Kelly, nesse campeonato, completou 101 baterias vencidas em pipeline, só em pipeline. Então ele falou assim, estou realizando meu sonho, né? Poder estar com o meu ídolo num lugar como esse, disputando um campeonato como esse, e ainda o cara ganhou a bateria, né? E aí o Ian realmente repetindo o seu melhor resultado, merecidíssimo, foi muito bem durante todo o evento. Na semifinal, infelizmente, como eu disse, também um caso de oportunidade.
o Léo saiu na frente, o Ian tinha uma nota baixa, um 2,60, se não me engano, e o Léo pegou uma onda, fez uma boa onda, e o Ian, na resposta, tentou pegar uma esquerda, acabou com a prancha quebrada, perdeu um tempo ali, e nesse meio tempo o Léo colocou duas ondas, duas notas muito altas, e dificultou a vida do Ian, mas realmente não tenho o que dizer, foi uma campanha incrível, um retorno absolutamente perfeito, e o Ian, inclusive com esse resultado, já dá uma tranquilidade para as outras etapas, para poder, aos poucos, né, se colocar ali entre os primeiros do ranking, por que não? E, claro, pensando já num corte, se manter para a próxima temporada. E uma coisa só voltando no Ítalo Ferreira. De todos os caras que a gente coloca no começo de temporada para ser finalista, para chegar no top 5, para brigar pelo título, o Ítalo, desses 4 que chegaram, com a ausência do Gabriel, com a ausência, né, com o afastamento do John, o Ítalo está ali no topo da linha para brigar pelo título. Sempre, toda temporada é assim, e nessa temporada não é diferente. E desses 4 caras, o Ítalo é o único que a gente coloca para chegar entre os finalistas. O Léo Fioravante é um bom surfista, vai bem, principalmente em ondas pesadas, como aconteceu em Pipeline de novo, segundo vice-campeonato. O Berman Mill, ano passado, também ganhou o Pipeline, mas realmente durante o circuito é um cara que não sei, pode acontecer, mas é um cara que a gente coloca como os principais favoritos. E o Ian, voltando de Challenger Series, também não é um cara que a gente coloca nesse momento, para brigar por título, brigar por top 5. Então o Ítalo já dá uma largada, sai na frente. Vale lembrar, John tá fora, Gabriel tá fora, o Felipe foi nono, né? Tem muito circuito pela frente. Griffin Colapinto perdeu cedo, Jack Robinson perdeu cedo, o Ethan Newman perdeu para o Kelly, também perdeu mais cedo. Então o Ítalo dá uma largada muito importante aí para o circuito para as próximas etapas, o que é legal começar já acelerando fundo em busca de bons resultados. Ô, Blum, e tem uma outra coisa nessa história também, que é a tentativa do Ítalo de, pela primeira vez, chegar numa disputa de finals com a primeira colocação. A gente Exato. já viu do que o Ítalo é capaz saindo de lá de trás e quase varrendo todo mundo, mas dá para imaginar o Ítalo num finals também, chegando nessa primeira colocação como líder do ranking, e nessa condição, entre aspas, né, um pouco mais favorável, e de fato é favorável fisicamente, pelo menos, de você competir só por 2 vitórias contra quem chegar a essa bateria decisiva para conquistar um título mundial. Então, acho que fica essa expectativa também do Ítalo e essa busca já do campeão mundial, do campeão olímpico, também para chegar no finals com essa primeira colocação. De uma certa maneira, a gente sabe que é meio caminho andado, né? Você ter esse descanso ao longo do dia do finals, né? Você não ter esse cansaço todo de outras baterias e disputar só 2 para, quem sabe, conquistar mais um título, né? Claro, claro, mas é bom deixar claro que a gente está aqui só imaginando coisas, cenários. O circuito é muito longo, tem ainda mais 10 Sim. etapas, são 11 etapas esse ano, né? Da temporada regular. É só um comentário para lembrar que é uma largada, e como você falou, é muito importante chegar lá na frente com bons resultados. Então, eu acho que o Ítalo deixou claro que ele ficou bem engasgado com o vice-campeonato do ano passado. Teve uma aceleração incrível na segunda parte, também, como você falou, no finals lá de Trestles. Mas o Ítalo já tem o sangue nos olhos naturalmente, né? Já é um cara pilhadíssimo e competidor incrível desde sempre. Então, ele começando na frente, segura que o homem vem com tudo. Bom, Blum, vamos lá então, vamos passar pelos outros brasileiros. 2 acabaram ficando pelo caminho já na repescagem, né? Samuel Pupo e Iago Dora se despediram precocemente dessa etapa de pipeline, abertura do CT em 2025. Depois, no round 32, o Ed Groja ficou pelo caminho, mas numa derrota para o Ítalo Ferreira, duelo de brasileiros. Infelizmente, ali já perderíamos um competidor, assim como aconteceu também na bateria entre Felipe Toledo e o David Silva, o Filipinho levando a melhor e o DVD também sendo eliminado no round 32, e do outro lado da chave com a derrota do Alejo Muniz para o Itanil. Então foram os 3 brasileiros que depois foram eliminados no round 32. Chegaram às oitavas de final Miguel Pupo, João Chumbinho, o enfrentamento entre os dois, vitória do Miguel, que depois seria eliminado pelo Ítalo Ferreira, e o Felipe Toledo, que acabou eliminado pelo Jack Marshall e também se despediu nessa fase das oitavas de final. Só para a gente fechar também, então, Blum, toda a participação dos brasileiros nessa chave masculina.
Vamos pela ordem, então, que você falou. Realmente, Iago e Samuel foram surpreendentes, essas eliminações ainda na repescagem. Iago é um cara que sempre vai bem em onda tubular, principalmente para a esquerda, mesmo tendo muita opção de backdoor em pipeline. Não foi o resultado que a gente esperava. Com certeza para o Iago não foi também. O Samuel teve uma lesão, teve uma queda, machucou o olho, lado direito da cabeça. Competiu normalmente, mas também não encontrou as melhores ondas. Também é uma surpresa, porque o Samuel é um cara que normalmente vai bem em ondas pesadas. Com certeza os dois vão se recuperar aí durante a temporada, tomara que já na segunda etapa lá em Abu Dhabi. Alejo, foi muito legal de ver o Alejo voltar. Sorrisão, feliz da vida, realizado com a família em Pipeline. Ele, né, tinha o sonho de voltar ainda a disputar um CT, vai disputar a temporada toda. Muito legal vê-lo e merecidamente passou para varou a repescagem e conseguiu chegar ali no 17º, perdeu para o Itaninho, uma bateria bem equilibrada. O Ed Groja, cara, muito bom ver, foi uma estreia, o cara estrear já em Pipeline, né? Primeira bateria dele no CT, só perdeu, como você disse, porque foi para o Ítalo. Ele passou direto, não precisou nem da repescagem, estreou muito bem, se jogando nas bombas nesse dia do round 32, realmente o mar estava pesado. DVD pela quinta vez em 5 eventos lá em Pipeline, parando como 17º colocado, mas foi num duelo com o Felipe. Nesse duelo o Felipe foi melhor. Filipinho, gostei da performance, foi para cima, realmente surfou muito bem, acabou parando nas oitavas. O Chumbinho, infelizmente, teve um vacilo ali, um descuido, vamos dizer assim, que ele mesmo ficou muito bravo de ter acontecido no duelo com o Miguel, acabou cometendo uma interferência. Curioso até que o Miguel, numa bateria anterior também do round 32, tinha passado, depois de o Ramsey Bukian também cometeu uma interferência. O Miguel ficou todo sem jeito, né? O Miguel é um cara incrível, um competidor super honesto, né? E ele falou, pô, eu não gostei de passar desse jeito, tomara que não acontecesse de novo. Aconteceu de novo nas oitavas com o Chumbinho deu uma vacilada, acabou atrapalhando o Miguel, perdeu a chance de avançar no campeonato, mas o Miguel avançou e realmente o Miguel sempre se dando muito bem. Em Pipeline também já tem um terceiro lugar lá e agora um quinto, uma bateria, como eu disse agora há pouco, pau a pau, onda a onda com o Ítalo, poderia ter chegado na semifinal. Então, cara, se a gente tomar como exemplo 2024, o astral está muito mais em cima para o Brasil, né? O ano passado realmente começamos muito mal e esse ano já colocando dois caras na semifinal, o Miguel nas quartas, João e Felipe ali começando. Só realmente o Iago e o Samuel, mas esses caras têm muito surf no pé, tem muita técnica, muita cabeça boa, vão se recuperar logo. Opa, agora sim, o Agora microfone sim. estava fechado por aqui, porque eu não queria que nada atrapalhasse a análise do Thiago Blum, então agora sim. E a gente vai para a análise, então, Blum, dessa bateria decisiva entre Beryl Mamiya, o havaiano que conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de Pipeline, e o italiano Leo Fioravanti. E qual que é a grande polêmica, Blum? E já vimos, né, claro, alguns comparativos das duas ondas, de duas ondas, né, dos dois nessa bateria decisiva, e aí chama a atenção justamente um 9.10 que foi dado ao Léo Fioravanti e um 9,80 que foi dado pelos juízes ao Beryl Mamiya. Lembrando que na sexta-feira já tínhamos 2,10, né? Um do próprio Beryl Mamiya e também do Jack Robinson, como você disse, né? O Jack tirou uma nota 10 e acabou sendo derrotado na bateria. Mas chama atenção, Blum, e aí eu quero ouvir a sua opinião. A minha por aqui, tá? Quando a gente olha exatamente imagem lado a lado ali, comparando a do Beryl e também a do Fioravanti, é que a do Fioravanti, para mim, pareceu muito mais longa, não muito mais, mas 2, 3 segundos a mais ali de tubo que poderiam influenciar nessa decisão dos juízes, e aí vem justamente essa nota de 9,10 no momento em que o Leo Fioravanti precisava de 9,11 para passar o Beryl Mamiya na final. E claro que depois já vieram as críticas. A primeira, hein? A primeira grande polêmica da temporada envolvendo os juízes da WSL. Pois é, vamos lá. Eu acho que houve alguns vacilos da WSL aí, vacilo para pegar leve, né? Acho que alguns erros nessa bateria.
O primeiro erro foi que o 980 que saiu do Baron Mamiya saiu logo no começo da bateria, foi uma onda excelente, de fato foi excelente, mas eu acho que aí os juízes já pesaram um pouquinho a mão, porque, pô, tá acabando o campeonato, o mar não tava incrível como no dia anterior, soltaram 980. Logo depois o Baron fez uma outra nota. Resumo, o Baron em 5 minutos tinha 17,97. O cara era atual campeão, tinha ganho ano passado, já tinha tirado Ítalo Ferreira, já tinha tirado John Florence, era o cara de melhor performance, foi o cara de melhor performance no campeonato, foi. E aí todo mundo falou assim, ei, cara, faltam 25 minutos ainda, ou sei lá, 30 minutos, acabou a bateria, né? Acabou, não tem como tirar o título do Baron. Aí, Pipeline respondeu. E o Léo Fioravante, que é um cara muito experiente, teve tranquilidade, teve calma e pegou duas boas ondas. Primeiro, uma onda abaixo dos 9 e precisava de 9,11. Foi para aquela onda que você falou. A onda foi maior de tamanho, o drop foi mais crítico e ele percorreu mais tempo completamente intocado. Então, cara, você tem que comparar uma onda com a outra, é o que os juízes fazem, né? Se eles deram 9,80, ali eram 10, não tinha completo, não tinha o caso. Se você vai comparar com o 10 que você citou dos dias anteriores, os 10 do Jack Robinson e do próprio Mamiya, eram notas que não deveriam ter o 10, essa onda do Léo Fioravante. Mas no surf existem as comparações em relação às condições daquele momento. Então, nesse momento, a onda do Léo Fioravante, não há dúvida, ela é melhor do que a do Barron. E para piorar a situação, na hora de soltar as notas para a transmissão oficial, muitas vezes, quem acompanha sabe, aparecem nota dos 5 juízes, né? Uhum. E dá a média final. Eles lançaram no ar a imagem de 4 notas e ficou faltando a quinta nota. Justamente a nota que determinaria a média final. Porque se é uma nota alta, a média ia aumentar, né? Você elimina a maior e a menor, pega as 3 do meio. Então era a nota e ali, que ele ficou ali um tempo no ar. Os caras não davam a nota, não davam a nota. Quando sai a nota, justamente o 9 e 10, que deu um empate. Como se eles dissessem assim, a bateria está empatada, foi igual, né? Só que não, cara. Aquela Lavamos nota as mãos, vocês se decidam. E aí tava feita e os caras ainda escorregaram, né? Porque Sim. mostraram para o mundo que houve uma demora ali, que não era para ter demora. E nessa hora, o que passa na cabeça de quem acompanha de perto o surf? É o head judge, é o cara que é o juiz principal, interferindo numa nota que é uma nota individual de um juiz que não enxerga as notas dos seus parceiros, dos seus pares, né? Então aquilo ainda foi uma assinatura, foi, pô, demorou para dar nota por quê? E aí quando sai a nota, exatamente a nota que ele tinha para empatar, 0,01 a menos, né? Quer dizer, se ele tira 9,11, ele ganha a bateria. Sim. Ou seja, houve um erro aí, houve um erro, né? Um erro de julgamento, de comparação, e na minha opinião, a primeira onda do Barron não era um 9,80. Digo para você que eu daria, sei lá, 9 e 9,5. Não daria um 10 para o Fioravante, no meu conceito. Seria um 9 para o Barron e um 9,5 para o Léo. Uma diferença aí de meio ponto que daria a vitória para o Léo Fioravante. É uma pena, porque de tudo que acontece, já aconteceu no passado, principalmente aqui no Brasil, e quando a gente, os próprios nossos posts, as coisas que a gente escreve no Instagram, as pessoas acabam reagindo, falando assim, eu não assisto mais, porque está tudo roubado. Os brasileiros já têm esse sentimento, né? O Léo Fioravante, a declaração que ele deu foi muito, muito política e ao mesmo tempo sensata. Falei assim, pô, é duro se perder um campeonato precisando de 9,11 e tirar um 9,10. Quer dizer, ele fez a 0,01 não é nada, né? Sim. E realmente acaba sendo ruim. O Baron Mamiya não tem nada a ver com isso, como eu disse. Na minha visão, na minha análise, foi o cara que teve o melhor desempenho nos dias de campeonato, mas como diz o nosso querido campeão mundial Adriano de Souza, o cara não precisa ganhar, ser melhor que o outro. Ele precisa ser melhor que o outro naqueles 30 minutos. E o Léo Fioravante, nesses 30 minutos, foi melhor que o Barron. Eu tô com você nessa, viu, Blum? Houve um erro para mim, sim, ali dos juízes. E claro que essa
diferença mínima que não foi dada a favor do Léo Fioravante, levando o Bermamia ao título, segundo consecutivo de Pipeline, chama muita atenção e acho que a grande questão é essa, né, Blum? Já temos algumas temporadas consecutivas em que os juízes acabam sendo muitas vezes o centro das atenções em grandes etapas e eles acabam roubando a cena justamente por decisões equivocadas como essa. E acho que a questão que você destacou muito bem, o pessoal que está assistindo, quem gosta de surf, quem às vezes vara a madrugada acompanhando as etapas, fica ligado o tempo inteiro, passa a perder um pouco da credibilidade. E um pouco aqui eu estou sendo assim, bem maleável, né? Mas eles passam a perder um pouco dessa credibilidade dos juízes. Os juízes passam a perder essa credibilidade com quem está assistindo. E aí sempre haverá essa discussão quando tivermos questões polêmicas. Se há um interesse por trás disso, se há o head judge, por exemplo, também influenciando na decisão. E acho só uma pena que a WSL não tem feito nada para tentar mudar esse cenário, para tentar fortalecer mais uma vez esse campo dos juízes, para que não haja tanta discussão como nós temos nas últimas temporadas. Acho que essa é uma pena, né? A credibilidade dos juízes tem diminuído cada vez mais com quem acompanha. Exato. E para ficar claro, o que eu quero dizer é o seguinte: não é porque o Barry Mamia, o desempenho dele, a performance dele durante todo o campeonato, Perfeito. não pode interferir numa nota de uma onda específica, né? Cada coisa é uma coisa. Então, Sim. é aí que houve o erro. O Barry Mamia merecia campeonato? Merecia, mas perdeu. Na minha opinião, ele perde no conceito, na decisão ele perde, e acontece muitas vezes, né? O cara vai muito bem no campeonato e não chega na final. Até em outros esportes é a mesma coisa, né? Então, é uma pena, mas assim, o Léo Fioravante é um cara, como eu disse, incrível, e parece ter entendido, não vai, acho que vai carregar isso para o resto da temporada. Ser vice-campeão em Pipeline não é pouca coisa, mas ser campeão de Pipeline é uma honraria para muitos poucos, e ele poderia ter entrado ainda mais ser um italiano, que nenhum italiano tem esse título. E batendo um local na decisão, até então atual campeão também, seria, sem dúvida Sim, alguma, um título especial para o Léo Fioravante. Entendo também o discurso dele um pouco mais político, e no início, quando nós tínhamos todas essas polêmicas envolvendo os brasileiros, a gente tinha um cenário parecido também, né, Blum? De não partir muito já para um discurso mais ríspido, para uma coisa mais ácida também com a WSL. Acho que a grande questão é que se, por exemplo, isso se passa a ser e acontecer de maneira repetida para o Léo Fioravante, talvez ele perca a paciência também, como os brasileiros já perderam e falaram inúmeras vezes sobre esses erros dos juízes. Então, acho que isso também fortaleceu para, pelo menos nesse primeiro momento, o Léo Fioravante ter esse discurso um pouco mais ameno e político, como você disse, em relação ao que houve nessa decisão da etapa de Pipeline na chave masculina. Bom, fechamos então a competição entre os homens. E vamos falar das mulheres, porque show mais uma vez, né, Blum? Com a nova geração quase tomando conta, e é isso que a gente tem visto, né? Na ausência da Stephanie Gilmore, na ausência da Carissa também. Mas aí veio uma veteranaça, já 2 vezes campeã do mundo, falou assim para as meninas: segurem um pouquinho aí, tá bom? Deixa eu voltar a dominar esse negócio aqui chamado Pipeline. E a Tyler White bateu a Caitlin Simmers na decisão, vencendo pela segunda vez na história essa icônica onda no Havaí, Blum. mais um duelo, mais um capítulo do duelo veteranas versus novatas, né? As novatas em questão já não são são novatas na idade, mas não na experiência, que a cada ano que passa, a cada bateria que passa, elas mostram cada vez mais uma experiência incrível. A Kathleen Simmers fez a final com a Tyler, a Kathleen defendia o título de Pipeline, atual campeã mundial também. Derrubou a Molly Picklum na semifinal. O ano passado as duas fizeram a final. A Molly tinha tido uma nota 10, e quem ganhou foi a Kathleen. Nessa vez, uma bateria altíssimo nível de novo. A Kathleen ganhou de novo da Molly, mas na final, até com um placar bem baixo, né, um placar ruim para as condições, mas a Tyler segurou a onda da Kathleen dessa vez, voltou a vencer no circuito mundial. Muito legal ver a Tyler, que ao lado da Tati Weston Webb e da Lake Peterson e também da Joanne Defay, que são as mais experientes. A Sally Fitzgibbons também está no circuito de novo, se reclassificou.
estão segurando a onda das mais experientes, das mais veteranas, mas vai ser isso o circuito inteiro, né? Eu boto minhas fichas mais nas novatas para um título mundial do que nas mais experientes, nas mais veteranas. Mas foi legal demais ver a Tyler com um hip de surf incrível, com muita vontade, muito focada. Alguns momentos de entrevistas pós-bateria, ela até meio sendo seca demais. Alguém até comentou, falou assim, nossa, ela está sendo mal educada. Eu não vi por esse lado, eu vi ela realmente focadíssima no evento e depois fez uma festa incrível. A Austrália voltando a vencer no circuito mundial feminino. Ela já tinha vencido também a Caroline Marques na semifinal, quer dizer, ganhou das duas últimas campeãs mundiais, mostrando que tem potencial ainda para brigar por bons resultados. As brasileiras, infelizmente, não foram bem. Tati e Luana pararam nas oitavas de final, cedo demais, na minha opinião. Apostava que as duas, a Luana pelo conhecimento lá do Havaí, e a Tati, evidentemente, também que viveu muito tempo por lá e com a capacidade de competição que ela tem, achei que poderiam ir melhor, mas as duas foram eliminadas num dia, depois de um período sem ondas, que o mar estava um pouco em movimentação ainda, o swell não estava forte, então foi um dia mix de manobra e tubo, então as duas não se encontraram, mas também tem mais 6 etapas aí para recuperar, para se manter no circuito mundial e conseguir bons resultados. Legal que a Luana, como a gente já comentou em outros vídeos, pôde voltar ao circuito mundial, a elite, para fazer parte das melhores do mundo e companhia para a Tati. E vamos ver se nas próximas etapas, já em Abu Dhabi, na piscina, elas dão uma reagida e conseguem um bom resultado. E a Luana acabou sendo eliminada nas oitavas justamente pela campeã depois, né? Então isso, de certa maneira, ameniza um pouquinho dessa eliminação da Luana nas oitavas. Foi batida pela Tyler White, que não vencia, Blum, uma etapa do circuito mundial desde Bells, em abril de 2023. Quase 2 anos, então, que a Tyler não levava uma etapa, passou em branco em 2024, né? A melhor colocação dela foi uma segunda posição. Então, desde Bells, em abril de 23, que a Tyler não vencia uma etapa do CT. E é isso, né? Como talvez agora a mais experiente vai tentar dar uma freada um pouco nessas garotas que estão chegando com tudo, tomando conta. Tivemos uma bateria também da Caitlin Simmons com a Molly Picklum. Então, assim, as meninas mais novas chegaram para, de fato, dominar esse território, principalmente na ausência da Carice e da Stephanie, mas é bom ter a Tyler, uma bicampeã mundial também, batendo de frente. Acho que a grande dúvida é essa, né? O calendário mais longo, lembrando que teremos 7 etapas até a definição do corte, o quanto a Tyler vai conseguir bater de frente com as mais jovens, né? Com as garotas, olhando aí num calendário um pouco mais esticado, né? Não só num curto espaço de competição. Mas é isso, Blum. Então fechamos aqui a análise dessa primeira etapa de Pipeline com os títulos da Tyler White e do Beryl Mamiya. Mas quem acompanha aqui o Surf 360 não vai ter tanto tempo assim de folga, sem notícias sobre o circuito mundial, até porque a próxima etapa já começa essa semana, meu caro Thiago Blum. E com novidade no circuito mundial, a onda tudo bem, né? Não vai ser tão nova assim. A galera já conhece. É o mesmo mecanismo que nós temos ali na piscina do Kelly Slater, mas uma novidade aí para a temporada de 2025, Blum. Exato, Emirados Árabes, Abu Dhabi chegando no circuito pela primeira vez. A diferença da piscina é que ela é salgada e vamos ver como os atletas vão reagir. Muita gente já falou sobre isso. É um assunto para o nosso próximo vídeo que vai sair já nessa semana, antes da etapa de Abu Dhabi, para a gente analisar legal essa segunda etapa. Muito ansioso para ver essa piscina nova, esse visual novo, e a galera já está chegando lá nos Emirados para essa etapa de Abu Dhabi. É isso, galera, saindo então de Pipeline, agora rumo ao Oriente Médio, então, para essa nova etapa dentro da elite do surf mundial. Vai ser bem legal de acompanhar. A gente fala um pouquinho aqui, né, sobre o sistema que é utilizado, o mesmo, justamente da piscina do Kelly Slater, mas com essa novidade colocada muito bem pelo Thiago Blum, com essa diferença da água salgada. A janela já começa na sexta-feira, dia 14. E aí teremos aquele cenário tradicional das etapas em piscina de ondas.
tudo cronometradinho, tá bom? Não vai ter essa de ficar esperando. Será que vai ter chamada? Será que não vai? Como é que vai ser? É uma discussão que nós temos, inclusive, quando a gente fala do surf nos Jogos Olímpicos, né? Se deve ser na piscina ou não, justamente por essa questão da programação. Então, pelo menos nessa próxima janela, entre 14 e 16 de fevereiro, na piscina de ondas de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, sem espera, sem dia off, e a gente já vai saber tudo exatamente como é que vai funcionar. Fechado então, meu caro Thiago Blum? A gente volta ao longo dessa semana falando bastante dessa próxima etapa, o próximo evento do CT. Fechadíssimo, tamo junto. Galera, seguinte, hein? Fiquem ligados aqui no YouTube do Surf 360. Se inscrevam mais uma vez por aqui. Peço encarecidamente que você siga aqui o nosso canal. Pode curtir também todos os nossos vídeos, compartilhar com a galera. E lá pelo Instagram, sempre também com conteúdos diários, o @surf360_. A gente volta ao longo dessa semana falando mais sobre essa próxima etapa do circuito mundial. Aloha, galera, valeu!